E é uma grande satisfação ter aceitado o convite da federação, vim falar. É um desafio, porque quando você vê o tema, né, gastronomia, você fala, nossa, tem gente que tem anos à minha frente que cozinham. Então, assim, com certeza sabem muito mais do que eu. Mas eu não vim falar só de cozinha, né? Vim trazer um pouquinho de algumas dicas que às vezes pode favorecer assim, um jantar que vocês venham a dar para os familiares de vocês, até uma própria reunião da SAF pode ter uma carinha diferenciada. Então, é fazer mais um bate-papo. Eu não quero só eu ficar falando, porque senão fica uma coisa chata. Então, é legal vocês trazerem também o que vocês têm de experiência e aí a gente fazer um bate-papo, fazer algo bem descontraído. Bom, sou formada há 11 anos, vou completar 12 anos agora de formada. Nunca trabalhei em restaurante, mas eu fiquei um período no Hospital 9 de Julho e no Hospital Sírio-Libanês. E no Hospital Sírio-Libanês não tem dieta hospitalar, se tem uma gastronomia hospitalar. Todos os pratos são elaborados, independente se é uma dieta pastosa. Uma pessoa que está com dieta pastosa tem que comer tudo liquidificado. Só que eles recebem um salmão liquidificado, um filé mignon liquidificado, porém a aparência, a apresentação é diferenciada. Isso faz com que o paciente desperte o interesse em se alimentar, porque ele não pode ficar sem comer. Então, eu participei de vários projetos, vários trabalhos internos no Sírio-Libanês, e isso me agregou muito. Sem contar que eu sou uma pessoa que amo cozinhar, né? Quem vê o meu marido sabe que ele está sendo bem tratado. Então, e uma das, assim, as melhores receitas, as melhores coisas que eu faço, seja doce, seja salgado, são coisas que eu criei. Não foram receitas prontas que eu peguei. Porque quanto mais a gente inventa, quando a gente vai misturando sabores, ingredientes, é quando a gente descobre coisas novas. E muitas vezes essas coisas novas dão certo. E é isso que eu quero, assim, o desafio de hoje de vocês é saírem daqui pensando, chega da mesmice, eu posso fazer algo diferente, independente se eu estou casada há 40 anos, eu posso fazer um arroz diferenciado, eu posso jogar um alecrim em cima do arroz, eu posso decorar o prato, eu posso colocar um guardanapo de papel, não precisa nem ser um de pano, mas um guardanapo de papel dobrado de uma maneira diferenciada. Isso é um toque. A gente fala no casamento, né, quando participa de encontro de casais, é o temperinho do dia a dia, isso faz a diferença. Convidar pessoas para irem nas suas casas e ter uma mesa preparada, um bolo. Vocês vão ver uma foto de um bolo, a maneira como ele é cortado, como ele é disposto numa bandeja. Isso é o diferencial do dia a dia. Isso é o prazer da gastronomia. A gastronomia remete muito a prazer. E esse é o prazer da gastronomia. Então, assim, o meu objetivo final é que vocês saiam daqui com a mensagem. Chega de mesmice, vamos inovar. Depois, se vocês quiserem, falem com a Miriam. Nossa, ela é uma pessoa mega criativa na cozinha, faz coisas maravilhosas. Então, ela é uma ótima pessoa para vocês consultarem também quanto receitas. Rodrigo, pode passar. Aí, muito bem. Bom, quem tiver com um pouquinho de dificuldade de ver, se quiser sentar mais para frente, sem problema nenhum. Então, o que é a gastronomia, né? Da onde vem esse nome? Primeiro, gastronomia, né, Brasil e mundo, significa a arte de cozinhar de modo que se dê o maior prazer a quem se come, independente da situação. Se a pessoa está numa casa, se a pessoa está numa lanchonete, se a pessoa está num centro comercial, num shopping, em um hospital, independente do lugar. Esse é o conceito de gastronomia. É dar prazer a quem vai comer aquele alimento. E esse prazer envolve diversas técnicas. A origem da palavra gastronomia vem do grego antigo. Então, gastros quer dizer estômago e nomia, lei, conhecimento. Ou seja, a lei é o conhecimento do estômago, porque é onde a gente tem todo o prazer. E quando a gente fala em prazer alimentar, primeira coisa, a gente não come, antes de comer, né, sentir o paladar, a gente come com os olhos. Então, o primeiro sentido que é aguçado é a visão. E o olfato. Sentir aquele cheirinho de comida recém-tirada do forno, não tem coisa melhor. Só que, além da visão e do olfato, o paladar impacta muito, porque é o paladar que vai ser o termômetro da aceitação daquele alimento. Ele pode ser lindo e maravilhoso, mas se ele não passar no teste do paladar,
esquece, ele vai ser reprovado. E o que eu trouxe? Rodrigo, pode passar. Rodrigo, aí, eu não sei para onde eu olho, esse monte de câmera, eu me perco ainda. Bom, no paladar, né? Bom, língua vai ser o primeiro contato com o alimento propriamente dito. E quando a gente pensa na língua, nós temos as 4 modalidades do gosto. O doce, que é na ponta da língua. Então, sempre quando vocês forem comer sobremesa, não peguem a sobremesa e coloquem no fundo da língua. Coloquem primeiro com a ponta da língua. É onde vocês vão ter a maior doçura. Aquele doce é onde vocês vão sentir com mais ênfase. Totalmente. No meio da língua, assim, mais nas laterais dela, vocês têm o paladar salgado. Isso daqui é padrão para todo mundo, independente da idade. Por isso que se fala, né? Hoje eu sou nutricionista da Danone e eu trabalho com fórmulas infantis. E faço muita análise do paladar do bebezinho desde quando ele nasce. E é interessante, quando a gente fala não deem nada com açúcar para a criança antes do 1º ano, porque a criança, quando ela vai comer, ela não enfia a colher lá no fundo da garganta, ela põe primeiro na ponta da língua, e é onde está a parte doce. Uma vez que a criança descobre o doce, ela nunca mais vai querer viver sem. Então, por isso que a gente sempre fala do doce. E adulto é a mesma coisa. Então, vão comer doce? Coloquem primeiro na ponta da língua. O salgado nas laterais. Aqui nas laterais. Então, um arroz, qualquer preparação, uma torta, um arroz. O ácido vai ficar do meio para o final. E o amargo é bem no finalzinho, já quando o alimento vai entrar. Remédio. Várias pessoas não gostam de tomar remédio e falam, eu vou colocar no fundo da garganta para não sentir o sabor. E é onde se prejudicam, porque é justamente no fundo da língua que tem o sabor mais amargo. É onde as papilas gustativas do amargo ficam mais acesas. Então, nunca joguem o alimento direto lá para o fundo, porque vocês vão sentir ele muito mais amargo do que ele realmente é. E quando a gente fala de gastronomia, o alimento ele vai passar, independente se ele é doce ou salgado, ele vai passar pelo crivo das 4 modalidades do gosto. E, é claro, o que tiver mais forte nele é o que vai ser ressaltado. Rodrigo? E a gastronomia, ela envolve várias coisas. É a arte de cozinhar, de levar o prazer na alimentação. Só que essa arte depende de técnicas. Técnicas depende de conhecimento. E esse conhecimento depende de vários artifícios, de vários instrumentos. Primeiro deles são os utensílios. E quando eu falo utensílios, não necessariamente eu estou falando de utensílios que chefes de cozinhas utilizam, porque a gente tem que trazer a gastronomia também para a nossa vivência. Não adianta a Elaine vir falar tudo dos chefes de cozinhas, dos grandes restaurantes renomeados, e falar, e aí? E a gente? O que nós podemos fazer no dia a dia? Hoje nós dispomos de balanças, não balanças caras, tem balanças baratas, com 20, 30 reais, que consegue aferir a quantidade do alimento. Então, você consegue fazer uma receita com uma maior precisão quando vocês têm os ingredientes na quantidade correta. É uma grande chance dessa receita dar certo. Segundo, facas. Hoje nós temos facas diversas. Facas que cortam alimentos redondinhos, facas que cortam os alimentos quadradinhos, facas que cortam os alimentos em triângulos, em pirâmides. Então, tem diversos tipos de cortes. Se vocês não dispõem dessas facas, é difícil procurar, vocês mesmos podem fazer com mais trabalho esses cortes, que não é difícil. Com uma colher de chá, vocês conseguem fazer um corte boleado, que é aquele mais redondinho, principalmente em batata mais amolecida, depois que ela foi cozida, em frutas. Então, não tem o boleador, pega uma colherzinha de chá e tenta fazer esse corte mais arredondado. Fica uma salada de fruta totalmente diferenciada. Então, pega uma melancia, corta ela pela metade, faz como se fosse uma alça, tira todo o miolo dela, faz essas boleadinhas de melancia, de melão,
corta a banana, em vez de redondinha, corta ela como um triângulo, faz uma salada de fruta diferenciada. A apresentação fica maravilhosa. A pessoa chega em casa e fala, nossa, você que fez tudo isso. É legal quando você ouve isso, né? Seu ego fica, poxa, né? Fiz uma coisa tão diferente e que já agradou. Esse é o causar o prazer na pessoa. Tem vários medidores hoje utilizados, né, raladores diferenciados, ou seja, são muitos equipamentos, utensílios utilizados na cozinha. Não necessariamente, assim, panelas. Claro que hoje nós dispomos de mais de 20 tipos de panelas para o preparo de alimentos. Elaine, qual que é a melhor panela? Não existe uma melhor panela. Todas as panelas, até quando eu estava fechando a aula, eu falei, será que eu vou trazer? Senão ia ficar muito prolongado, mas isso fica para uma próxima vez. Todas as panelas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Não existe uma que é a perfeita, maravilhosa. Então, isso vai de acordo com o bolso, porque tem panelas que são muito caras, e de acordo com o objetivo de vocês. Pode passar o próximo, Rodrigo. Além dos utensílios, eu também disponho do quê? Dos cortes, que é aquilo que eu falei. Então, se é um boleado, se é um torneado, que é... O torneado nada mais é do que eu cortar a batata, tirar toda a casca dela, sem eliminar a parte dela propriamente dita. Então, eu trouxe alguns cortes aqui, que são os mais comuns, que às vezes a gente utiliza no dia a dia, e a gente nem se depara que são cortes da gastronomia francesa, que são muito utilizados. Então, assim, aquele nosso fatiado de pegar a cenoura e cortar ela, não redondinha, mas mais longitudinal, mais compridinha, ele é conhecido como corte julienne. Então, é um corte totalmente, assim, gastronomia internacional que a gente utiliza no dia a dia. Tem o corte brunoise, que é aquele picadinho, quando vocês colocam e vão passando a faca, fica muito picadinho, o vegetal, legumes, a verdura como um todo. E o torneado, ou o chateau, que também tem os dois nomes, é o descascar clássico. Pega a batata, tira toda a casca dela, tira a cenoura, tira toda a casca dela, esse é o tornear. Então, eu trouxe 3 cortes da gastronomia internacional, que são cortes que nós utilizamos no dia a dia. Ou seja, no dia a dia, nós já estamos utilizando a gastronomia e nós nem nos damos conta disso. Então, trazer esse conhecimento para vocês é interessante, para vocês saberem, poxa, eu posso usar ainda mais. Rodrigo? O grande segredo de um chefe de cozinha, que pode ser um segredo de vocês também a partir de hoje, são esses 3 nomezinhos. Primeiro, o caldo. O que é o caldo? É uma preparação líquida proveniente do cozimento lento de cascas, legumes, ervas, temperos, muito utilizado para realçar o sabor. É a base de diversos pratos e sopas. Então, um bom chefe, antes dele fazer uma sopa, independente se é uma sopa com legumes ou um creme, ele vai utilizar um caldo de legumes, um caldo de carnes, um caldo de peixe, um caldo de um único legumes, um caldo de verdura. Ele também pode utilizar risotos. A base do risoto não é o arroz, e sim o caldo que vai ser utilizado, que vai dar toda aquela liga. Então, o caldo tem esse papel de liga, de realçar o alimento. Rodrigo? O fundo. O fundo ele é um pouquinho parecido com o caldo, só que o caldo eu coloco bastante líquido na panela. Então, eu vou ter realmente uma panela como se fosse uma sopa, né? Cheia de líquido, com aqueles alimentos submersos. Já o fundo, eu vou fazer o contrário, eu vou reduzir a água, eu vou esperar a água reduzir. Quando ela estiver abaixando, quando a gente fala, reduz o líquido, é justamente isso, reduzir, deixar apurar, deixar cozinhar lá no fogão, até a água ficar bem reduzida, ficar bem pouquinho. E aí a quantidade vai do tipo da receita. Então, é uma preparação líquida também, feita com carnes, ossos, legumes, ervas, temperos. Porém, a extração de sabor é a redução do líquido, porque a água evapora. Então, eu vou ter essa evaporação da água e eu vou ter o sumo, aquele paladar mais acentuado nesse fundinho, nessa quantidade reduzida desse líquido, no fundo da panela. Também para ressaltar os sabores e os aromas dessa preparação. E aí eu posso ter fundo claro, fundo escuro, depende
do alimento que eu utilizo. Se é um peixe, é um fundo claro. Se são carnes bovinas e ossos, são fundos escuros. Rodrigo? E o último, os nossos molhos, que podem também ser molhos frios ou molhos quentes. Então, molho, o que é? É uma preparação quente ou fria que dá sabor e melhora a aparência dos alimentos. Um molho de tomate, uma mostarda, um vinagrete, um molho branco, né, que é o molho bechamel, um molho madeira. Então, ele vai diferenciar. A carne, na mão de um chefe de cozinha, não quer dizer nada. Mas essa carne, dependendo do corte dela, dependendo do molho que vai estar, ou em cima dela, ou abaixo dela, aí sim é o toque final do chefe. Então, o caldo, o fundo e o molho, eles são assim, o segredo-chave para realçar sabores e aparência de pratos. E sempre dão certo. Não, peixe combina com molho de limão, combina com molho de mostarda, com molho de maracujá, com diversos paladares. Tem pessoas que gostam de usar um pouquinho mais do sabor agridoce. Pode misturar, sem problema nenhum. O frango também. O que a gente, quanto nutricionista, eu puxo um pouquinho para a saúde. Evitem um pouco de usar molho branco com carnes vermelhas, porque a carne vermelha tem uma grande concentração de ferro. E o molho branco tem a base do leite, ou creme de leite, que tem cálcio. O cálcio, ele compete com a absorção do ferro. Então, ou você vai ter a absorção do ferro, ou você vai ter a absorção do cálcio do creme. Então, evitem fazer preparações com molho branco com carnes vermelhas. Não. Oh, esse daqui é melhorzinho. Tá falhando? Eu ponho mais pertinho. O Edson tá lá em cima? Pode passar. E chegando às ervas e temperos. Pimenta e sal, isso é tradicional em qualquer tipo de culinária. Eu sou alérgica a pimenta, então eu nunca uso nos meus pratos. Quem quiser me convidar para almoçar e jantar, também nunca utilizem pimenta, porque senão eu vou parar no hospital na sequência. Mas os grandes restaurantes sempre utilizam sal e pimenta nas suas preparações. Só que hoje, em função de toda a questão da gastronomia saudável, eles estão mudando, reduzindo um pouco a quantidade de sal, introduzindo uma grande quantidade de ervas, como temperos. E essas ervas sempre dando preferência para as ervas frescas. Por quê? Elas vão realçar o perfume desse prato, vão colorir, realçar sabor, entram como substituto do sal também e proporcionam diferentes sensações no paladar. Tem temperos, tem ervas diferenciadas para aguçar o paladar doce, o salgado, o ácido e o amargo. Cada uma vai ter sua finalidade e misturada com o tipo de carne também vai dar um diferencial no prato. Lembrando que elas também não podem ser utilizadas em excesso, porque senão vocês vão somente saber o sabor dessa erva, coentro. Se vocês vão preparar qualquer alimentação com coentro e colocam uma grande quantidade, perde o sabor da carne, do frango, da verdura, você só vai sentir o coentro. Então, tem que saber dosar também o uso das verduras, das ervas. Fica bom no peixe. E peixe com limão ainda. Fica muito bom. Pode passar o próximo. E aqui a gente começa a brincar um pouquinho com as fotos, né? Que eu falei para vocês. Não sei se está muito bom de ver, mas aqui, o que eu tenho nessa primeira foto? Não adianta eu ter utensílios apropriados, não adianta eu ter cortes apropriados, não adianta eu ter ervas, temperos apropriados, além do alimento, se eu não tiver uma apresentação. Não adianta o alimento estar lindo na panela, mas na hora que eu vou colocar no prato, na hora que eu vou servir, está um desastre. O prato está todo sujo, a bandeja está engordurada, está aquela coisa linda de se ver. Então, a apresentação é o que vai despertar o olhar. A pessoa vai ver e já vai ficar com fome mesmo antes de provar. A Marina é boa em apresentação também. Já estive na casa dela e ela, várias chiquinhas também, muito boas. Sim, é o que eu vou falar aqui.
Então, a primeira foto, o que a gente tem? Aqui é uma mesa normal de madeira e eu tenho vários tipos de recipientes de vidro. Não precisa ser cristal, não. Pode ser um vidro normal, mas são formatos diferentes. Que quando você coloca o alimento, o conjunto, a harmonia dele, que é o que o colorido vai proporcionar, cria um visual diferenciado e bonito. Na verdade, aqui eu tenho morangos lavados. E aqui são apenas morangos lavados numa travessa de vidro, como se fosse um cone. Aqui eu tenho guardanapos, um em cima do outro, de formas irregulares, fazendo essa montanha. Em cada potinho de vidro, eu tenho cereais. E aqui, no outro potinho, eu tenho um recipiente com creme de leite e leite condensado misturado. Nada mais é do que um morango com cereais, então uma granola, uma aveia e um leite condensado com creme de leite. Não é nada difícil de se fazer, mas quando você olha essa mesa, você fala, nossa, que vontade de comer, é algo diferente. Essa segunda é uma apresentação, né? Pode ser uma mesa pequena, pode ser uma mesa grande. Essa mesinha pequena, eu consigo colocar 2 jogos americanos de pano ou de plástico, colocar um arranjo diferenciado. Então, uma flor. Se eu vou fazer um prato mais claro, um frango, um peixe, eu coloco uma flor alaranjada, uma flor degradê puxado para o vermelho, fica uma cor super diferente. E aqui a mesa é escura, foi colocado o prato americano branco. Aqui ele é de pano, mas pode ser utilizado de várias texturas, né? Bambu, plástico. E foi colocado uma florzinha amarela. Muito simples, mas quando você olha essa mesa, você fala, poxa, que coisa harmoniosa. A base da mesa é escura, foi optado por talheres, né? A preparação branca e uma florzinha amarela. Então, você já tem uma doçura na preparação. Eu gosto muito dessa foto, que às vezes as pessoas falam, eu não gosto de comer fruta. Colocar fruta de sobremesa é tão sem graça, né? A gente chama as pessoas para comer em casa e vou colocar fruta. Né? Parece uma coisa tão assim, não tive dinheiro, vai ser fruta mesmo. E não, vai da apresentação. Aqui é uma bandeja somente com frutas. Mamão, aqui tem morangos, abacaxi, manga e kiwi. Ou seja, você tem vários tipos de cores, com vários tipos de cortes, e a apresentação como ela está na bandeja cria um visual muito atrativo. Quando você vê essa bandeja, você não fala, é uma bandeja normal de um almoço de domingo. Você fala, é uma bandeja de um restaurante, né? Uma churrascaria. Não, isso é uma coisa super simples de fazer. E eu não preciso fazer uma bandeja grande, eu posso fazer porções. Eu posso já fazer algo naqueles pratinhos individuais, porque aí você já leva com todos porcionados, e cada um já pega o seu prontinho. Vai fazer com que as pessoas comam frutas, comam vitaminas, minerais, coisas saudáveis, né? Que a Elaine gosta muito. Então, é algo super legal. Aqui são 2 apresentações de mesa. Aqui é uma mesa redonda. Então, assim, vocês estão vendo que eu estou trazendo vários tipos de mesas para vocês perceberem que pode ser usado. Aqui é uma redondinha, né? Também tem um arranjo diferenciado, guardanapos de papel, os pratinhos aqui atrás e os talheres, eles acompanham o formato da mesa. Então, eu vou colocando eles tudo em forma arredondada. Quando vocês olham isso, vai além, a gastronomia vai além do prato, vai no conjunto do todo. A pessoa que chega e vê uma mesa super preparada, assim, arrumadinha, fala, poxa, se a mesa já está assim, pensa o que vai vir depois dessa mesa. É muito atrativo. Aqui é muito simples. É uma sobremesa, várias colherzinhas, pratinhos, que podem ser pratinhos tanto de vidro quanto descartável. E aqui em cima tem um tartufo, que é como se fosse um sorvetinho italiano. Mas pode colocar aqui. Quando eu estava mostrando para o meu marido, falei, nossa, agora está na onda dos cupcakes. Nada me impede de colocar cupcakes aqui em cima para fazer uma decoração. Ou então, muffzinho sem recheio. O que você tinha falado também dos cupcakes? Você tinha dado outro exemplo. Petit gâteau.
Aí já é... A pessoa vai querer comer a sobremesa antes do almoço, né, ou do jantar. Mas tem várias preparações. Uma bolinha de sorvete, então deixa os pratos arrumadinhos e quando estiver acabando, deixa lá uma bolinha de sorvete em cima de cada pratinho. É um atrativo diferenciado. Próximo. Bom, esse daqui é para falar que nem sempre as taças de champanhe, as taças de vinho servem para bebidas alcoólicas. Nós podemos utilizar diversos tipos de louças também para outros tipos de preparação, como esses 3 que eu estou trazendo aqui. Esses 2 são taças nem de vinho, são taças de coquetéis. O pessoal coloca geralmente um martini, uma cerejinha, uma azeitoninha. Vocês estão sabendo, né? O que acontece? Aqui são 2 tipos de sobremesa. O primeiro é uma salada de fruta com uma folhinha de alecrim. Não significa que a pessoa vai comer esse alecrim. Esse alecrim é só para dar um colorido. É somente para dar um... Exatamente. E aqui são saladas de fruta e um caldinho de laranja aqui embaixo. Esse daqui nada mais é do que um creme, um arroz doce com uma folhinha em cima. E aqui uma folhinha de hortelã. Ou seja, é uma apresentação diferenciada. Se vocês tiverem copos diferenciados em casa, mesmo taças de vinho, seja aquelas com a boca mais larga, aquelas com a boquinha mais compridinha, pode ser utilizada. Pode ser utilizado para qualquer tipo de sobremesa, seja sobremesa mais sólida ou sobremesa cremosa. Então, um mousse, um creme de papaya, tanto faz. A sobremesa pode ser diferenciada. Pode ser colocado, por exemplo, vocês pegam o copinho, molham ele, vira ele. Pega o copinho, então, esse está fechado. Não vou fazer arte. Pega o copinho, então a boca do copo está aqui. Vocês vão virar, vão colocar numa superfície com água, e aí vocês podem ousar. Pode colocar num açúcar, rodar, e aí um açúcar cristal, um açúcar de confeiteiro. Pode misturar açúcar com canela e girar, porque aí ele vai ficar todo grudado na borda. E aí colocar um arroz doce, uma canjica, já que o mês é apropriado. Pode também colocar com granulado, porque dá liga. Aquelas bolinhas, né, do brigadeiro chumbinho, quando ela é menorzinha, também gruda. Então, vocês podem usar muito na preparação, na apresentação dessa sobremesa. Então, sair somente do conteúdo, mas como que ela vai estar? Não só no copo, mas naquelas travessinhas de vidro. O vidro, ele pega mais essa questão do líquido com o açúcar, com a canela. O plástico ou o inox, não tanto. Então, pode ser que saia alguma coisa errada. Fala, Marina. Pode. Sim. Aí eu ponho o mousse dentro e depois ponho açúcar com a sementinha assim, fica lindo. Fica muito lindo. Sim. O abacaxi, ele pode ser cortado transversalmente e feito uma sobremesa dentro dele. Um doce de abacaxi com casca de laranja fica muito bom. Aqui é um crepe. Aqui é um crepe com calda de maracujá. Então, é um crepe com calda de maracujá. Aqui são 2 raspinhas de chocolate. E aqui é um fiozinho. E aí pode ser utilizado vários. Você pode utilizar um fio de tomilho, você pode colocar uma fava de baunilha, você pode colocar... O alecrim, ele serve tanto com preparações salgadas quanto doces. Então, dá para usar muito com o alecrim. E é um tempero, é uma erva que a gente utiliza pouco na nossa culinária. Eu vejo poucas pessoas utilizando o alecrim. Até por não saber se pode ou não, mas é isso o interessante dessa palestrinha de hoje. É sair daqui falando, nossa, vou na feira, vou comprar. Vou experimentar. Não compre em grande quantidade. Compre um pouquinho. Testa numa receita. Deu certo? Começa a testar em outras. Vai bem com o quê? O alecrim vai bem com carnes, vai bem em risotos, vai bem em preparações doces para enfeitar.
Porque em preparações doces, o alecrim é mais para enfeite. Você pode colocar a folhinha ou somente a espiguinha. Mas em carnes, vai na preparação, em molhos. Para temperar, sim. O tomilho, tem mais receitas aí. Próximo. Foi? Pessoal daí de cima. Aê! Deixa eu passar aqui para eu acompanhar com vocês. Bom, aqui nada mais é do que uma mesa de aniversário. Nada de buffet infantil, gente. Festa de aniversário em casa, aquela coisa bem, né, bem família mesmo. O prato de bolo normal, né, um bolo gostoso, cheio de chocolate em cima. Toalha branca, uma decoração vermelha na lateral para dar um destaque, para dar uma cor. Um arranjo de flores vermelhas acompanhando essa borda do bolo. Aqui são pratinhos descartáveis que podem ser colocados de maneiras irregulares também para dar volume, para dar corpo. Sempre quando a gente fala para dar volume, é para essa preparação ter corpo, para quando alguém chegar, ter um visual, ter algo erguido, não aquela coisinha murcha, todo amontoadinho. E aqui os talheres distribuídos, várias fileirinhas com colherzinhas. Ou seja, é algo simples, que não leva tempo, que fica com um visual bem atrativo, bem diferenciado. E aí a gente começa a usar um pouco mais, né? Porque não adianta só falar coisas fáceis. Vocês têm que sair daqui usando também um pouquinho. E aí eu trago um prato de nhoque com muito manjericão. Só que o manjericão, ele não vai ser utilizado apenas no molho. Ele vai ser utilizado para eu polvilhar ao redor do prato. Se vocês perceberem aqui, tem manjericão ao redor do prato. Aqui, claro que é uma porção bem servida. E o que vai além dessa apresentação? Eu tenho um prato normal e eu tenho um prato aqui embaixo virado. Ou seja, o prato fica mais erguido, é um diferencial. Claro que eles têm que ter o mesmo diâmetro, porque senão a pessoa vai comer o nhoque, o prato vai tombar e vai ser um desastre total. Então, vocês têm que pegar pratos do mesmo tamanho ou que esse seja um pouco menor para dar suporte para o prato maior que vai estar em cima. E fica uma apresentação diferenciada. É muito normal em gastronomia, em restaurantes, tanto nacional quanto internacional, vocês verem, quando vocês forem, observarem as ervas ao redor do prato. Isso é muito normal na gastronomia. Aqui são, na verdade, essa é um recipiente muito similar àquele do morango, da primeira foto. E aqui são vários cachos de uva, e aqui é um arranjo de tulipa, acompanhando essa uva. Na verdade, aqui são várias frutas, né? Aqui era uma apresentação de uma reunião. Então, tinham várias travessas com frutas e a flor que foi o diferencial. Era uma uva normal, lavadinha dentro de um recipiente diferenciado, e a tulipa fez todo o diferencial nessa apresentação. Aqui é um risoto servido com uma carne, pode ser um lagarto, pode ser um lombo recheado. Aqui é um risoto de açafrão, nesse caso é um lagarto, recheado com queijo. E aí fica gostoso. Geralmente, em restaurante, eles costumam colocar sempre a carne com alguma coisa, ou lateral, né, um molho, eles fazem aquele risco, né, com uma colher, com um molho, ou então eles colocam a carne sobre o molho, em cima desse molho, justamente não só para dar uma cor, mas para já uma diferenciação no paladar dessa carne. Aqui é um crepe doce, normal, né, com folhinhas de hortelã, e aqui são riscos com calda de chocolate. E aí, se eu tenho a calda já pronta, eu posso fazer os riscos, abusar dos desenhos no prato. Posso fazer eles arredondados e colocar o crepe no meio, posso fazer algo cruzado, zigue-zague, ou então eu fiz a calda de chocolate, eu posso jogar com a colher, e o que é muito tradicional, joga a calda, então fez aquele risco. Pega uma faca, um garfo e corta no meio. Você vai dividir esse risco em dois. É muito comum isso com os molhos que os chefes de cozinha gostam de utilizar. Próximo. Aí.
Bom, para quem é vegetariano, temos que ter opções vegetarianas também. Então, aqui, o que é esse primeiro prato? É uma berinjela cortada, né, compridinha, que vocês vão dar uma grelhadinha, vai dar uma temperadinha nela com sal, com vinagre para tirar aquele amarguinho. Deu uma grelhadinha na frigideira mesmo, não precisa ter chapa não. Na frigideira, aí, pastor, vai participar. Registrar você. Então, deixa eu tirar o óculos para sair bem na foto. Cortou essa berinjela, temperou, deu uma grelhadinha na frigideira mesmo, então pode levar ela para assar. Ela não pode ficar molenga, porque eu vou enrolar, então ela tem que ficar consistente. Para ficar consistente, deixa a casca de fora, mas lavem bem a berinjela, porque a casca vai ser consumida. Tem a berinjela retinha, ok. Eu vou posso colocar cenoura cortada em cubinho, eu posso colocar um tomate seco, um pimentãozinho, um baconzinho, né, uma linguicinha. Nessa receita eu deixo colocar um pouquinho. E aí vocês vão colocar ou uma folhinha de tomilho, ou uma folhinha de, assim, temperar com orégano, que o orégano nessa receita fica muito boa. O aroma dele desperta muito quando você tem o produto pronto. E aí você vai enrolar a berinjela e vai servir como canapé. Vai servir como entrada. E aí, além dessa entrada, pode fazer uma pastinha com ervas finas. Se não quiser fazer, pode comprar pronta, que tem no mercado aquelas pastinhas de queijo com ervas finas. Ou então, um requeijãozinho mais amolecido. Porque a pessoa ela vai pegar com a mão mesmo. Não tem essas coisinhas de frescura. Com a mão mesmo, passa na pastinha. Ou então com aquela pazinha mesmo, né, a faquinha de patê. Passa e come. Isso como aperitivo. Não só com berinjela, mas com abobrinha também pode ser feito. Fica maravilhoso. O azeite é interessante, né? Sim, o azeite eu vou comentar daqui a pouco. E aí eu vou falar como que ele fica mais saudável ainda. Aqui é outro tipo de apresentação de aperitivo. Aqui são torradinhas, aquelas torradinhas normais que vendem em supermercado, né, para patezinho. E aqui é um molhinho ao pesto. Aqui é uma travessa diferenciada, ela tem 3 abinhas, mas vocês podem ousar, que isso a gente fazia muito em reuniões. Vocês podem pegar uma travessa maior, e aí não uma travessa funda branca, né? Pega uma travessa mais nivelada, menos vazada. Vocês vão colocar uma tigelinha de inox no meio. E do mesmo jeito que tem esses pezinhos, vocês podem fazer isso com colheres, apoiando. Então aqui, a parte que vai na boca vai ficar para fora da tigela, né? Como tem aquela curvinha, vai apoiar aqui na tigela e aqui seria a parte que a gente pega. Ela vai ficar apoiada nessa pontinha da tigela de inox. Fica muito legal. Fica muito legal. E claro que vocês têm que ver se a tigela vai estar apoiando certinho as colheres para não cair na hora que a pessoa fosse servir. Fica uma apresentação muito diferenciada. Então, assim, com os talheres que nós temos em casa, se a gente usar na 25 de março, tem uma loja só de equipamentos para restaurantes, cozinhas, mas qualquer um pode comprar, pode ser tanto no varejo quanto no atacado. Lá tem colheres e, assim, o preço é muito bom, gente. Quando a gente fala 25 de março, é algo bem atrativo. A gente foi lá quando? Semana passada, eu gosto de cozinhar, meu marido também, a gente trouxe várias coisas de lá diferentes para utilizar na cozinha. Não cabe mais nada, mas a gente vai comprando. É muito legal, vale muito a pena. Esse daqui, aí aqui já usa um pouquinho. Aqui são várias conchas grandes, essas conchas vermelhas que estão apoiadas num recipiente de petisco. Esse recipiente tem lá nessa loja da 25. É um recipiente branco, né? Ele é compridão, fundo, e aí são várias conchas vermelhas que estão apoiadas, e dentro dessas conchas, o que tem? Molho ou sugo na base, uma almôndega em cima de cada concha e um palitinho para a pessoa chegar e se servir. Ou seja, ela já molha no molho e já come porções individuais. Isso daqui
Não necessariamente é para um jantar, mas pode ser, sei lá, eu vou fazer algo mais informal, quero fazer um coquetel em casa. Eu posso utilizar esses canapés com essas almôndegas diferenciadas. Se eu não quero colocar numa concha, eu posso colocar numa travessa. Pega uma travessa, aquelas de pudim, que ela é mais rasinha, coloca um molho ao sugo, né? Uma travessa bonita. Não vai pegar aquela de teflon que já está toda riscadinha, né? De alumínio riscar, amassadinha, né? Toda riscada com bombril. Não, vou colocar uma coisa bonitinha. Joga um molho vermelho, um molho à bolonhesa. É que bolinho de carne não fica muito legal com bolonhesa, mas um molho ao sugo com manjericão. Põe essas almôndegas ao redor e coloca já os palitinhos. Gente, é um diferencial. É algo que visualmente fica bonito. Próximo. Aqui chegou a parte dos bolos. SAF. Vamos lá. Bom, aqui é a última preparação assim para servir em almoço e jantar. São fatias de tomate e abobrinha com rodelinhas de azeitona preta. Aqui nada mais é do que os alimentos foram cortados em rodelas e foram distribuídos em conjuntinhos, ou seja, eram 2 rodelas de abobrinha para uma de tomate. E eu jogava a azeitona preta por cima. Você tem um visual diferenciado, parece até uma pizza. Quando você olha e fala, nossa, é uma pizza? Não, são vegetais. Então, assim, tem opções de carne, tem opções com vegetais, eu posso usar muito. E aqui eu tenho um arroz doce. Aqui é uma tigelinha de plástico, roxinha, normalzinha, que a gente tem em casa, né? O Tupperware da vida. Então, tem um arroz doce com canela, uma pimenta. A pessoa não vai comer a pimenta. A pimenta aqui tá lavadinha, bonitinha, só para dar uma cor, só para enfeitar. Exatamente, dona Cida. Só para dar um enfeite diferente. E esses 2 bolos que eu queria trazer para vocês. Aqui é um bolo normal, comprido, como se fosse um bolo Pullman, né? Como, num formato de um pão Pullman. Ele está todo fatiado, foi polvilhado, coco ralado em cima, e aqui foi feito um arranjinho com uva. É que aqui não dá para ver tanto, mas depois, se vocês quiserem, eu mostro aqui no computador. Tá muito bonitinho. Aqui é a mesma coisa, ó, o bolo, né, tá comprido. Esse daqui tá aqui. E aqui é um bolo com um buraco no meio. E aqui foi feito o quê? Foi colocado arranjos, foi colocado frutas no meio. Então, uvas, tem uvas vermelhas, daquela rubi vermelha, a roxinha e a verde, que dá uma cor diferenciada. Então, você vai servir um bolo. É um bolo, mas é um bolo diferenciado. Eu vou fazer uma calda açucarada, eu vou fazer uma calda de laranja, eu vou fazer uma calda de abacaxi. Se eu não quero colocar a calda no bolo, porque eu não sei se a pessoa gosta ou não, eu vou colocar a calda num recipiente do lado diferenciado, vou colocar uma folhinha em cima. Não é para a pessoa comer a folhinha, é só para ser o enfeite dessa preparação. Eu vou comprar uma conchinha menor, que é uma conchinha de molho. Ou seja, eu não preciso ter 10 conchinhas. Uma conchinha já faz um diferencial num chá da tarde. Vou fazer um chá da tarde, por que não colocar? Coloca um guardanapo. Sabe, eu sou da época, a minha avó gostava muito de porcelana. Então, assim, a minha bisavó tinha porcelana e passou para minha avó passou para minha mãe, e minhas irmãs não gostam muito, mas como eu gosto de cozinhar, sou encantada. Então, assim, nós temos lá em casa um bule de porcelana que foi da minha bisavó. E eu tenho um super xodó. É muito lindo. Vai gente em casa, o café não vai ficar quente. Depois de 1 hora o café está gelado. Mas você apresenta o café diferenciado. Deixa de colocar naquela jarrinha de alumínio, na garrafa térmica. Claro, se a garrafa térmica for bonitona, né, aí vale a pena investir. Mas se não, ter um bule diferenciado para fazer uma apresentação, vale a pena. Um açucareiro diferenciado. Hoje a gente tem não só açucareiros de inox, mas tem de alumínio que é muito similar ao de inox, que vale a pena investir nesses aspectos para agradar, para liberar esse prazer bom e benéfico na parte gastronômica das pessoas. Próximo.
Acabou a tortura das fotos, tá, gente? Agora vamos voltar para a parte prática. Bom, tenho utensílios, tenho cortes, tenho ervas, tenho apresentação. Mas e aí? Como que eu posso elaborar um cardápio? O que é um cardápio? Cardápio nada mais é do que preparações culinárias que compõem a refeição, uma única refeição, ou é a junção dessas preparações para todas as refeições ou para um período determinado. Vou para um acampamento da igreja. Qual que é o cardápio que vai ser definido? Vou receber visita em casa. O que eu vou fazer no almoço? Essa visita vai dormir em casa. O que eu vou colocar no café da manhã para essa pessoa? Então, isso pode ser chamado de cardápio. E quando vocês vão definir um cardápio, tem critérios. Como? Quem é o convidado? Esse convidado tem alguma doença? É um diabético? É uma pessoa que tem colesterol alto? Eu tenho que estudar. Né? Se a gente quer se aproximar de Deus, a gente não tem que estudar a Bíblia. Se a gente quer conquistar, né? Vocês já conquistaram, mas né, quando a pessoa mais nova quer conquistar alguém, não tem que conhecer o outro, ver o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, para convidar para ir ao cinema, para convidar para ir numa partida de futebol. A mesma coisa a cozinha. Eu não vou chamar alguém, né, arriscar chamar alguém para jantar, para comer em casa e não descobrir pelo menos uma coisa que essa pessoa goste. Ou então, pelo menos, o que a pessoa não goste. Porque aí eu não vou ter a chance de fazer algo que ela não possa comer. Então, eu tenho que saber quem é esse meu convidado. Aceitação. Tenho que ver exatamente isso. Se ele gosta, o que ele não gosta. O valor nutritivo. Eu não vou entupir esse cardápio com gordura. Então, hoje a gente tem que pensar o quê? O que eu estou comendo hoje vai ser reflexo lá na frente. Como vai estar minha saúde há 5 anos. E não é mais aquela questão. O que eu como hoje vai refletir daqui 30 anos. Não. O que eu como hoje, em 5 anos, a gente já tem retorno disso. Então, tem um livro que fala, você é o que você come. Ele é um pouco radical, mas essa frase é verdade. Você é o que você come. Literalmente. O seu corpo é o que você come. Digestibilidade. Eu não vou colocar uma feijoada para um jantar às 10 horas da noite. As pessoas vão sair de lá e não vão conseguir dormir. Vão precisar de algo para ajudar na digestão. Abacaxi e laranja não quebra gordura, tá? Então vamos desmistificar algumas coisas. Abacaxi e laranja ajuda na digestão, mas não quebra gordura. Exemplo clássico, pegue um pedaço de gordura, esprema uma laranja, espere 1 hora, a gordura vai estar lá. É a mesma coisa no organismo, não quebra. Então, esses restaurantes que colocam é apenas para ajudar na digestão, mas não para quebrar gordura. Quantidade. Eu tenho que dosar também a quantidade. Não vou colocar muitas opções, vários pratos em grandes quantidades. Então, eu tenho que dosar. Por quê? Eu preciso ter uma harmonia desses pratos, que é a apresentação que nós já vimos. E a criatividade, que é o ousar, é o se permitir. Mas minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Ok, eu posso continuar fazendo, mas eu posso fazer um diferente. Eu posso testar um dia na minha vida, fazer um arroz diferente, usar um óleo diferente, colocar uma cenoura cortada diferente nesse arroz, colocar uma seleta de legumes nesse arroz, para sair do arroz branco diário. É o ousar. Feijão, posso cozinhar com louro. Tem gente que gosta de colocar paio, tem gente que gosta de colocar cenoura para ficar um pouquinho mais vermelhinho, o feijão para ficar um pouquinho mais forte, o caldo fica mais grosso. Isso daí vocês podem ousar. E com todos esses critérios, pode passar o próximo? Eu trouxe aqui como seria a composição de um cardápio pensando em um almoço e um jantar. Quando eu falo nessa composição, eu falo muito mais Brasil do que fora. Quando a gente pensa em fora, na Europa principalmente, eles trabalham muito com primeiro prato e segundo prato. Alguns países mais, né? França, Itália, que são as altas gastronomia, França, Itália, Espanha, eles trabalham muito com o primeiro prato, que seria a entrada. Então, a entrada ela é composta por uma sopa, geralmente uma sopa, um salgado frito ou quente, ou uma salada cozida ou crua. Essa seria a entrada. Salgado frio
Sim, é frio. Em um mesmo cardápio, pode ter os três tipos de opções, desde que o nível financeiro permita. Então, vocês podem ter uma entrada mais diversificada. Então, se eu vou fazer uma carne com uma verdura, eu posso usar um pouco mais e colocar umas 2 opções de entrada. Coloco uma sopa, uma salada, coloco uma carne e legumes. Se eu vou colocar um arroz, vou colocar uma massa, vou dar uma encorpada, aí sim eu posso fazer uma única opção de entrada. E eu posso fazer também como entrada os antipastos, né, os patezinhos da vida, com torradas e salgadinhos. Então tem sem falar em marcas, mas assim, o Doritos, ele pode ser utilizado como petisco para passar patezinhos. Ele cai muito bem. E aquelas torradinhas quadradinhas, redondinhas, né, tem algumas marcas aí, também podem ser utilizadas como petisco sem problema algum. Próximo. Então, eu tenho a entrada e o principal, né? O nome já diz, o prato principal. Na verdade, o prato principal e a guarnição lá fora, né? Quando a gente pensa em gastronomia internacional, seria o segundo prato, que é aquele prato mais robusto. O prato principal, geralmente, ele é composto por uma preparação que vai contribuir mais com o aporte proteico, ou seja, as carnes. Seja bovina, seja suína, seja aves, ao animal que for, é a parte que vai dar a proteína. Em geral, todas as outras preparações são planejadas com base no prato principal. O cardápio nunca vai começar da entrada, e sim do prato principal. Fechei o meu prato, fechei a carne que eu vou fazer. Se vai ser um frango, ok, vou fazer um frango. O que eu vou colocar como entrada para acompanhar em termos de cor? Né? Eu não vou colocar um patê de ervas, que é um patê claro, relativamente claro, com frango, com abobrinha e arroz. Pensa na cor desse prato, né? Na cor totalmente sem graça. É uma dieta totalmente branca que a gente fala. Ou então eu vou colocar uma sardela, né, de entrada, bem vermelhão, com uma carne vermelha, com molho à bolonhesa e salada de tomate. Gente, super, né? Super mexicano, super vermelhão. Então, vocês têm que pensar nessa questão da cor, sabe? Colocar um verde, colocar um vermelho, colocar um amarelo, tem que misturar. Quando a gente pensa até em valores nutritivos, é colocar um alimento de cada grupo alimentar, de cada cor em específico, que aí você vai garantir vários tipos de nutrientes. Então, eu tenho o prato principal e a guarnição. A guarnição nada mais é do que a preparação que vai acompanhar esse prato principal. Em geral, sempre vai ser um vegetal ou uma massa para equilibrar esses sabores e textura. Então, se eu tenho um frango com molho, a minha guarnição sempre vai ser seca. Eu não posso, eu ia dar um exemplo que a gente vai fazer um exercício daqui a pouco, mas vocês vão ver isso na prática. A mesma coisa, se eu vou colocar um frango sem molho, eu vou colocar uma guarnição cozida, refogada, porque ela vai estar mais umedecida. Então, não vai ficar aquela coisa tão maçante na boca. Próximo. Prato base. O prato base ele é utilizado apenas aqui no Brasil, que na verdade é o nosso arroz com feijão, que garante excelente aporte nutricional. É a combinação perfeita de carboidrato e proteína. Então, se vocês pensam que, eu vou fazer dieta, vou tirar arroz e feijão, não tirem. O arroz e feijão na quantidade adequada. Sempre é 2 de arroz para 1 de feijão. Tem um aporte adequado de carboidrato e proteína para o organismo. O feijão ele pode ser substituído por outro tipo de leguminosa. Então, ervilha, não só feijão nosso normal, né? O carioca, pode ser um feijão preto, um feijão branco, um grão de bico, uma lentilha, posso usar também. E as leguminosas, elas têm um benefício porque, além de ser utilizada como leguminosa, né, como caldo, eu posso utilizar como salada. Então, uma salada de ervilha, com carne desfiada, tomate, fica muito atrativo, fica muito gostoso. E, por fim, a sobremesa, que pode ser um doce e ou uma fruta. Pode passar o próximo. E aí a gente vem para um exercício. Olhem esse cardápio, né? Pensem naquilo que a gente aprendeu. Entrada, prato principal, guarnição. Aqui tem um prato base, né? O arroz e o feijão e a sobremesa.
Então, de entrada, eu tenho uma salada de alface e tomate. Como prato principal, um frango com molho. Como guarnição, um creme de milho, um arroz com feijão e a salada de frutas. Olharam? Tirem suas conclusões. Pode passar o próximo. O que vocês acham desse... Não, já estragou. Agora pode deixar. Pode passar o próximo. Já mostrou. Enfim. Bom, o que eu queria trazer para vocês com esse exercício? Eu peguei esse cardápio, analisando ele, o que nós temos? Uma salada de alface e tomate, até aqui ok. Um frango com molho, então pense, uma carne branca com um molho, né? Então é uma carne umedecida. Creme de milho, gente, creme de milho é duro? É mole. Pense esse creme de milho num prato com esse frango com molho e além, com arroz e feijão. Vai virar uma maçaroca. Creme de milho não combina com feijão. Se a pessoa gosta, é outros 500. Mas em termos de gastronomia, não combina. Duas coisas molhadas no mesmo não ocupam o mesmo espaço. É que negócio, né? Não ocupam o mesmo prato, gente. São coisas distintas. Então, o que eu trago como opção? Mantenho a salada de alface e tomate. O frango que estava com molho, eu mantenho um frango grelhado, que não tem problema nenhum. O creme de milho eu mantenho porque combina muito o creme de milho com frango grelhado. Mantenho o arroz, mas tiro o feijão. E deixo a salada de frutas. Ou seja, foram pequenas modificações no cardápio que já torna ele atrativo a comer e fazer com que fique algo bonito apresentavelmente. Próximo. Sem se antecipar aí na frente, ou aí em cima. Bom, vamos pensar nesse último exercício. Uma salada de batata com ervilhas, ou seja, eu tenho um amarelinho e tenho um verdinho. Uma carne cozida. Uma abóbora refogada, um arroz com feijão e uma laranja de sobremesa. Tá bonito esse cardápio? Vamos melhorar ele? Próxima opção, pode passar. Aí. Segunda opção, salada de folhas verdes e aí eu mantenho a ervilha e o rabanete para dar uma corzinha nessa salada. A carne cozida, eu pego a batata. Pode passar o próximo. Aí. A carne cozida, eu pego a batata e vou cozinhar com a carne e uma cenourinha também. Mantenho o arroz e feijão, porque o arroz é seco, né? E o feijão eu posso colocar muito mais os grãos. E a fruta, eu jogo uma melancia aqui para contrastar com o rabanete, aqui em cima. Ou seja, foram mudanças que eu fiz, mudanças que não necessariamente vão onerar no bolso, vai pesar no bolso e vai tornar o cardápio mais atrativo. Sempre pensando que eu vou fechar primeiro o meu prato principal. E aí eu vou ver o que eu vou servir de entrada e o que eu vou servir de guarnição. Aqui a guarnição, a batata e a cenoura já entra como guarnição dessa carne cozida. Pode ser para um almoço e para um... Aí pode usar o feijão, eu tiraria o feijão. Tem pessoas que não conseguem digerir bem o feijão. Não tem problema nenhum, mas pode ser utilizado. Próximo. E aqui eu trouxe algumas dicas, e agora para finalizar mesmo, de ervas na cozinha. Então, eu trouxe as principais para vocês verem com o que pode usar e o que não pode usar. Pode passar o próximo. Então, o alecrim, né? Então, o alecrim é uma erva doce, que ela garante muito perfume à preparação. Ela é excelente em pratos como carneiros, sopas, assados, marinados, peixes, frutos do mar e também como decoração de sobremesas. Outra boa opção é com batatas cozidas, couve-flor, espinafre, cogumelos, frutas, sucos e pães, que eu posso polvilhar alecrim na massa de pão e misturar, fazer uma focaccia, como se fosse um pão italiano, fica muito gostoso isso. Essa apresentação eu deixei salva no computador da igreja, depois, né, quem tiver e-mail, se quiser repassar, pode reproduzir sem problema nenhum. Tá? Pode.
Vamos lá. O alface à noite é pesado, demora mais para digerir. Não, verdura. Sim. Verdura. Aham. Ou alface é pesado à noite? Ele demora mais para digerir? Não, as verduras, assim, em termos do alface, o alface é uma verdura de fácil digestão, ela é muito leve, tem uma grande concentração de água, então pode comer à noite sem problema nenhum. O que tem de verduras é o seguinte: brócolis, couve-flor e repolho, elas tendem a causar mais gases, né? Se a pessoa tem uma propensão maior a ser fratulenta, né, a ter gases, ficar ruimzinho, quem não dorme é o marido. Então, né, no inverno, puxa o cobertor, né, vem cá, meu amor, e aí faz a arte. Né, bem aquela coisinha de casal. Então, o que acontece? Esses três, quem tem o organismo, o estômago um pouco mais sensível e tem problema com gases, é bom evitar à noite. Do mesmo jeito que o pimentão. Mas o pimentão é só você tirar a pele e comer só a parte interna dele, que aí não deixa tanto aquela questão de parece que eu estou falando com o pimentão. Ele fica subindo e descendo a todo momento. Mas é normal. Verdura pode. Claro, se eu vou fazer uma verdura crua, é diferente de uma verdura refogada. Uma verdura refogada, se eu vou colocar um monte de óleo, de azeite, ela vai ficar pesada em termos de gordura. Mas se é uma salada crua, não tem problema nenhum. Pode consumir. Posso fazer uma pergunta? Pode. Geralmente a gente vai perceber massas à noite. É certo servir a massa à noite? Eu acho assim um pouco pesado massa. Então, se a pessoa vai comer só a massa, não é pesado. Se ela vai em Os restaurantes estão aí para todos os tipos de bocas. Então, tem pessoas que gostam de ir em rodízio à noite. Vai dificultar a digestão? Essa carne vai demorar 2 dias para sair? Vai. Mas as pessoas vão. Massa é interessante comer um tipo de massa, desde que eu coma só a massa. Nada me impede de comer um prato de espaguete à bolonhesa no jantar. Em termos de índice glicêmico, e a gente entra mais na minha área de nutrição mesmo, essa absorção desse açúcar, dessa glicose que vai ser, né, formada pelo carboidrato, pelo macarrão e pela carne, ela é mais rapidamente absorvida. E ela sai mais rápido da corrente sanguínea, então não vai acumular. Restaurante. Falo buffet de festa, quando a gente vai em festa, sempre servem massa. Porque recebem todo o buffet. É preço. É preço. Buffet de massa é muito mais barato que um jantar normal. É certo, é interessante que a pessoa que está indo tenha o bom senso. É aquele negócio, né? Eu posso tudo, mas será que tudo é lícito? Exato. É aquele negócio. O meu corpo, vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto, né? O meu corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu vou numa festa, não significa que eu tenha que comer de tudo. E se eu for comer de tudo, que eu como em pequenas quantidades, vou experimentar. É um docinho novo, nunca comi desse doce, ok, vou experimentar. Eu não preciso encher meus bolsos de bem casado para sair do casamento. Mesma coisa, buffet de massa. Tem 2 tipos de massa. Vai ter um capelete, vai ter um nhoque. Será que eu tenho necessidade de comer um de cada? Eu tenho 2 tipos de molho. Será que eu tenho necessidade de consumir os 2? Se eu for comer os 2, que eu fale com a pessoa. Coloque uma porção menor do molho vermelho e uma porção menor do molho branco. E aí eu faço como se fosse um molho rosé. Ok. Mas vai muito mais da consciência da pessoa. Os restaurantes, McDonald's. Tem gente que vai no McDonald's de madrugada. É certo ou errado? Eles estão preocupados com o bolso deles. Se tem cliente, eles estão lá para vender. Cabe a nós sabermos o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. A gente pode comer de tudo? Pode. Eu sou nutricionista, mas eu sou chocolatra. Só que eu gosto do chocolate amargo, que é o que tem os benefícios de antioxidantes e tudo mais. Eu como todos os dias, no máximo 30 gramas de chocolate amargo, que dá um bombom, uma trufa, geralmente todos os dias. Eu não me privo de comer meu chocolate.
Só que assim, eu pego o meu exame de colesterol, tudo certinho, eu tô com 32 anos. E tem gente com 30 anos que já tem infarto. Eu pego meus exames, o médico fala, poxa, você comprou o laboratório, né? Porque é ridículo os resultados. Eu falo, doutor, se eu não for nutricionista comigo, né? Que profissional que eu sou? Então, é muito do conceito. Até onde você pode ir? Até onde você pode ousar? Ah, eu vou fazer coisas diferentes, mas eu vou fazer um monte de coisa açucarada e eu sou diabética. Por exemplo, alguém é diabética. Vou fazer um monte de coisa com leite condensado, com açúcar de confeiteiro. Será que eu não posso substituir? Será que eu não posso mais abusar de criatividade com frutas, em vez de utilizar leite condensado, açúcar de confeiteiro? Será que eu não posso utilizar uma gelatina como base com frutas, em vez de colocar uma mousse? Então, saber, é aquele negócio, quem é a minha clientela? Quem é o convidado? Eu sou o convidado, então eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar do meu corpo. Pensa sempre nisso. Se é errado ou não, é muito do quanto você vai comer. É certo? Não, não é certo. Eu, quando vou em vários lugares, nenhuma festa, o cardápio é certo. É muito difícil você ir em uma festa, à noite principalmente, onde o cardápio é correto. Agora está muito na moda, em função do preço, o crepe, né? Fazer buffet de crepe. Você tem uns 6 tipos de crepe salgado e uns 4 tipos de crepe doce. Quantas calorias a pessoa está consumindo? Ninguém come um crepe. Vai comer pelo menos uns 3, 4 salgados e uns 2, 3 doces. Ah, não, Elaine, tem a saladinha no começo. Até parece que a pessoa vai se entupir de salada. Não vai. Então, é aquele negócio. Quando você vai numa festa, você sabe que você vai dar uma abusada. Se conseguir se controlar, melhor. Mas, se não, tenta controlar o dia, né? Ao longo do dia. Comemorei essa semana 2 anos de casamento. Eu sabia que eu ia sair à noite com meu marido para jantar. E eu já sabia o cardápio. Sabia que era um cardápio um pouco pesadinho. Ok, tomei sopa no almoço. Uma sopa de legumes super gostosa, sem problema nenhum. Porque eu já sabia o que ia me esperar à noite. Então, se você conseguir se programar nesse sentido, vou numa festa, não sei o que me espera nessa festa, tenta se controlar ao longo do dia. Não adianta passar fome no dia seguinte. O organismo, ele é diário. Virou a meia-noite, é aquele negócio, virou a chavinha. O cérebro já fala. Outro dia, zera e começa tudo de novo. Tudo bem? Próximo. Próximo. Esqueceram de mim. Pessoal daí de cima. Ai, tá bom. Já tá acabando. Enquanto ele tá vendo lá em cima, óleo, azeite. Muitos têm falado do azeite, que o azeite é muito mais saudável. Utilizem tudo em grande quantidade e tudo mais. O que acontece? O azeite é muito cultural da Europa. Tem na dieta mediterrânea. Ele é... Oi, pessoal, Marcela e a Ciane, que bonitinhos. A Ciane também faz bastante coisinha gostosa, que eu sei. O azeite, ele é muito gostoso, sim. Ele é saudável, sim. Porém, quando eu adiciono ele a preparações já prontas. Quando eu utilizo esse azeite para fritura de imersão. O que é fritura de imersão? Um bife, uma coxinha, uma batata frita. Quando eu coloco uma grande quantidade de azeite, isso é fritura de imersão ou fritura em óleo. Esse azeite a gente chama de ponto de fusão. Ele aquece em uma quantidade muito elevada e transforma a gordura boa em gordura ruim. O azeite... Obrigada. O azeite não é indicado para frituras, apenas para saltear, ou seja, aquela coisa rápida. Joguei os legumes, joguei uns filetes de óleo, vou saltear por segundos no fogo, desliguei, pronto. Frituras não. Fritura eu uso óleo de canola, eu uso óleo de girassol sem problema algum, mas azeite nunca para fritura. E o extra virgem é melhor por quê? O extra virgem porque ele passa por processo, você consegue obter o mais puro daquela oliva. A propriedade mais pura
da combinação de gorduras daquela oliva, até em termos de paladar. Porque quando ele é refinado, até o sal. O sal é o contrário. Hoje, na gastronomia internacional, eles estão substituindo o sal. Então, na verdade, eles têm 2 moedores. O moedor de pimenta e o moedor de sal. Porque eles não usam sal refinado, que é muito difícil ter lá, eles estão utilizando o sal grosso. O sal refinado que nós utilizamos, nessa refinação, ele perde muitas propriedades. O sal não tem só sódio e potássio. Ele tem outros minerais, que é muito importante para o organismo. E nessa questão de refinação, você perde assim, praticamente 90% desses minerais que são importantes. Só que o que acontece com o brasileiro? O brasileiro não sabe usar sal grosso, só sabe usar em churrasco. E olhe lá, quando não salga a carne. Mas seria muito mais saudável utilizar o sal grosso com aquele moedor, e aí aquela questão, vai utilizando aos pouquinhos até chegar na quantidade adequada. Então, antes eu utilizava sal refinado, agora eu vou usar sal grosso, coloco uma quantidade pouca. Ficou sem sal? Da próxima vez eu vou colocar um pouquinho mais. Outra dica em termos de saúde, nunca coloquem sal depois da comida pronta, porque o alimento ele já tem sódio. Quem tem hipertensão, o alimento já tem sódio. Se você colocou sal para preparar e a comida ficou sem sal, coma assim. Porque se eu for colocar mais sal ainda adicional, a somatória sempre vai ser superdosado ao que o organismo precisa. Os últimos estudos e consensos brasileiros mostram que o brasileiro consome em torno de 5 a 6 vezes mais sódio do que ele deveria. Então, quem tem hipertensão ou propensão a ser hipertensa, porque mãe era, avó, tomem cuidado com relação a isso. Fazer uma pergunta só? Pode. É verdade que o sal marinho é melhor que o sal refinado? Na verdade, Não é igual. vai derivar um do outro. Depende do processo do sal marinho. O sal light, ele relativamente é mais saudável em termos do sódio. Em termos de sódio, é mais saudável, mas em termos de nutrientes, não tanto. Você passa por processo. Porque o sal marinho, ele não pega e já coloca à disposição. Ele passa por um processo também químico. Oi. Não, óleo de canola pode ser utilizado. Pode. Só que é aquela questão. Em excesso, é uma gordura. É a mesma questão. A margarina marca X tem ômega 3, que é uma gordura boa. Mas quanto de margarina eu vou ter que comer para ter esse benefício dessa gordura boa? É muita caloria. Então, óleo de canola é utilizado? Sim. Mas a tendência é que eu use quanto menos óleo nas minhas preparações. Então, vou fazer um refogado, vou fazer um arroz. Eu não preciso mais fazer como antigamente e colocar um dedo, né, 1 centímetro de azeite no fundo da panela. Mas pode utilizar. Canola, entre canola e girassol, eu fico no girassol. Óleo de coco emagrece. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso porque até despertou meu interesse. E rapidinho que eu tenho que encerrar. O que acontece? O óleo de coco, hoje ele está sendo vendido... Tomem cuidado com a mídia, gente. Televisão é bom, informa, mas muitas vezes informa errado. O óleo de coco, ele tem propriedades emagrecedoras porque ele muda alguns hormônios. Só que, em compensação, ele é inflamatório. E essa inflamação está relacionada a doenças cardiovasculares. Não necessariamente a pessoa vai ter um infarto porque ela está cheia de colesterol. Mas se ela tiver algum tipo de inflamação na artéria dela, ela pode ter um infarto. E o óleo de coco, ele emagrece, mas ele inflama, e inflama o coração. Então, até que ponto eu vou emagrecer, né? Vou ficar refém do meu corpo, mas para ter um problema lá na frente. Não existe alimento assim milagroso, né? O que está na Bíblia? Quando Deus fez, né? Tudo era bom, era muito bom. Os alimentos são bons desde quando consumidos nas quantidades adequadas e nos momentos adequados.
Então, não existe um alimento milagroso, que tem todos os nutrientes, que cura doenças, é o conjunto. Quando a gente fala um alimento funcional, é um alimento que tem propriedades funcionais associada a uma alimentação adequada. Só o alho, ele não cura uma gripe. Só laranja não vai curar uma gripe. É o conjunto, tá? Sempre quando pensar em alimentação relacionada à saúde, lembre-se do bom senso. Tem alimentos que estão relacionados a vários tipos de doença, a redução, a prevenção? Sim, mas eu tenho que ter todo um contexto por trás disso. Vamos lá, a salsa. A salsa tem um sabor suave também. Ela pode ser utilizada dentro e sobre as comidas, né, como decoração. E dá muito sabor a canapés, sopas, saladas verdes, pães, molhos, entre outros alimentos. Pode passar o próximo. Oi. Ih, travou de novo? Então tá, então eu vou falando aqui. Isaac, você está de brincadeira comigo. Manjericão. O manjericão, ele é conhecido como a erva do tomate. Ele se dá muito bem com o tomate, né? Utilizado nos molhos italianos. Podem ser utilizados na maioria das receitas que utilizam tomate. Seja molho, seja tomate picado, seja tomate pelado. Onde tem tomate, pode colocar manjericão que vocês nunca vão errar. Pode ser utilizado como recheio em macarrão, arroz, em assados de carne de vaca, de porco, hambúrguer, pão, pato, lagosta, camarão, peixe, pizzas, entre outros. É fundamental na pasta, a massa ao molho pesto, né, que é a base do pesto, é o manjericão. Pode passar o próximo. O tomilho. Aqui é uma carne recheada, cheia de tomilho aqui dentro. Ele pode ser utilizado para temperar carnes, aves e peixes, ou seja, vários tipos de carnes, e pode ser adicionado a pratos com tomate ou queijo também. Vai muito bem. Então, uma carne, um peixe recheada com um queijo e tomilho, fica muito bem, fica muito aromático. Próximo. Noz moscada. É utilizada em pratos doce e também para realçar o sabor de carnes e legumes. Então, alguns restaurantes, além de temperar com sal e com pimenta, também ralam um pouquinho de noz moscada nas preparações. Fica. Podem ser salpicadas em bebidas com leite, quentes ou geladas. Isso é algo... E além da canela, né? Além da canela, vou trocar a canela dessa vez, vou fazer um leitinho quente e vou colocar uma noz moscada raspadinha, fica muito gostoso. Frutas, coloquei 2 vezes. Frutas, pudins e sopas também. Próximo. O cravo, né? Confere sabor aos alimentos, é utilizado para decorar pratos, ornamentam presuntos, frutas, cebolas. Então, fazer uma cebola caramelada com os cravos, né, pregados fica muito gostoso. Carne de porco, carne de vaca. Os cravos moídos podem ser utilizados em bolos temperados, bolos de frutas e pão de gengibre. Então, para aquelas boleiras de mão cheia, aí mais um ingrediente que vocês podem utilizar. Próximo. Canela. É uma das especiarias mais versáteis, né? Pode ser utilizada com várias preparações. Combina com pratos com maçã, ameixas, cozimento de legumes, chocolate quente, fondue de chocolate. Noite de fondue, passou. No próximo ECC, coloca uma canelinha, ó, fica maravilhoso. Vinho e compotas de fruta. Também é bastante utilizado no inverno, porque ele promove uma dilatação, né? Que a gente fala, uma vasodilatação, deixa um calorzinho gostoso. Próximo. Gengibre. É utilizado em picles, né, inteiro, em picles, caldas, bebidas, conservas e chás. Quando moído, é utilizado em sopas, molhos, carneiros, porco, aves, entre outros, e também combina com vários outros tipos de ervas. Gengibre tem uma propriedade muito boa, medicinal em termos de inflamação. Então, tá gripadinho, faz um chá de limão, dá uma raspadinha de gengibre que funciona muito bem. Próximo. E, para finalizar, algumas dicas, né? As ervas, algumas são muito frágeis, como o manjericão, o endro e a hortelã.
têm os seus sabores diminuídos quando aquecidas. Então, essas 3 em particular, é interessante vocês colocarem no alimento quando ele já estiver pronto. Ele está finalizando, falta pouquinho para ficar pronto, aí vocês colocam. Porque senão vai ficar uma coisa murcha, vai ficar uma coisa sem graça e não vai pegar o paladar. Em compensação, tem outras ervas que são mais fortes, como o tomilho e o alecrim. E que aí eles beneficiam pelo longo tempo. Ou seja, se eu colocar o tomilho e o alecrim logo no início da preparação e deixar lá no refogado, no fogo por muito mais tempo, quanto mais tempo eu deixar, mais o sabor vai ficar o residual naquela preparação. Próximo. E aqui eu trago alguns títulos de filmes da área gastronômica e da parte nutricional que reflete muito, né, essa questão do prazer envolvendo a comida. Alguns filmes. Então, tem o Simplesmente Irresistível, o Ratatouille, que é aquele infantil. Tem o Sem Reserva, o Tempero da Vida, Como Água para Chocolate, A Festa de Babette, Comer, Beber e Viver e O Jantar. São filmes muito bons em termos de conteúdo da parte gastronômica. Próximo. E fechando, lembrando que a gastronomia é a arte que tem as técnicas para levar o prazer, mas a nutrição associada está relacionada à saúde. Então, eu tenho o alimento que me proporciona prazer, eu tenho a nutrição, que é a ciência dos alimentos, e eu tenho a gastronomia, que é a arte. Os 3 juntos promovem o quê? Uma união, que é a diferença na apresentação, que é a diferença no dia a dia do alimentar e o alimentar das pessoas. Próximo. Acabou, gente. Pode passar o próximo, Rodrigo. Obrigado e bom apetite para vocês. Oi.